ministro conselheiro Thi Hui. É um grande prazer tê-lo aqui conosco no Radar China, uma plataforma que busca entender a China e principalmente interpretar a China a partir das suas relações com o Brasil, o quanto que isso importa para as relações sino-brasileiras. Por isso é uma honra, reitero, tê-lo aqui com a gente. E já queria começar lembrando que essa semana é muito especial, porque a gente teve um evento recém-acontecido, que foi um encontro virtual, em virtude da pandemia, entre os chanceleres brasileiro e chinês, na semana passada, e no dia 26, a Embaixada da China aqui no Brasil está preparando um evento super especial que vai reunir brasileiros e chineses num encontro musical, cultural, online. Então, a gente vai comentar sobre isso ao longo do nosso encontro hoje. Para começar, então, eu queria relembrar esse encontro que teve no dia 18 de setembro, em que os ministros das Relações Exteriores, tanto da China, o senhor Wang Yi, quanto do Brasil, o senhor Ernesto Araújo, eles reafirmaram compromissos conjuntos e a chancelaria chinesa disse que, no caso do Brasil, os consensos são muito maiores do que as divergências e que a cooperação também é muito maior do que a competição entre China e Brasil. Eu gostaria de ouvir, então, senhor Thi, seus comentários sobre essa videoconferência e o prognóstico para a relação brasileira no futuro próximo, relação sino-brasileira. Ok. Primeiro, muito obrigado, Janaína. Obrigado por me convidar para estar nesse espaço. É sempre bom poder contribuir para falar um pouquinho com o público brasileiro sobre as relações entre a China e o Brasil e trabalhar juntos para reforçar um pouquinho ainda mais a nossa parceria. Quando há essa interconferência entre os dois chanceleres, acho que foi o primeiro diálogo bilateral oficial entre os dois chanceleres depois do diálogo estratégico global que aconteceu no ano passado, né? Portanto, já faz tempo que os dois chanceleres não se conversaram ao nível bilateral entre os dois. E uma das razões é que a pandemia tem atrapalhado um pouquinho, né, esse intercâmbio, esse contato direto entre as autoridades dos dois países. E, todavia, portanto, essa iniciativa, acho que, de certo modo, conseguiu compensar um pouquinho essa falta de comunicação direta entre as autoridades devido à pandemia. E acho que foi muito produtivo em termos de manter essa tendência de intercâmbio entre os dois lados. E na teleconferência, os dois lados conversaram basicamente sobre 4 principais temas. Primeiro é como continuar a manter e reforçar a confiança política mútua entre os dois lados. Em segundo lugar, como reforçar a cooperação substancial em diversas áreas. Em terceiro lugar, como é que os dois podem continuar a trabalhar para combater a pandemia Covid-19 e, por último, como os dois devem trabalhar para manter e reforçar a coordenação acerca dos temas regionais e internacionais. E, através desta interconferência, o lado chinês queria ressaltar algumas mensagens. Primeiro, a China e o Brasil são 2 grandes países em desenvolvimento, têm projeções regionais e internacionais. Ambos também são países de mercado emergentes, de grande peso ao nível mundial. E não existe nenhum conflito substancial entre os dois lados. Portanto, tal como você já referiu, o consenso é maior que a divergência e a cooperação bem maior que a competição. Acho que é uma característica que marca muito a nossa relação entre a China e o Brasil. E nós queremos reforçar mais uma vez isso ao público chinês e ao público brasileiro. A segunda mensagem, como 2 grandes países, a China e o Brasil têm vindo a defender a autonomia, a independência nas suas políticas externas. Os 2 países insistem sempre no seu próprio desenvolvimento pacífico, respeitar a soberania e a integridade territorial do outro. Essa é a base política da cooperação China-Brasil e também das relações China-Brasil. E a terceira mensagem, nós queremos coordenar ainda mais com o lado brasileiro nos assuntos regionais e internacionais, defender os interesses comuns dos 2 países. Claro que existem algumas divergências entre os 2 países e isso é natural
também é inevitável, né? Porque não é possível para os dois grandes países ter consenso sobre 100% dos temas. Mas é importante que os dois países precisam trabalhar juntos para defender as leis internacionais, as regras internacionais, defender também o multilateralismo e promover a democratização das relações internacionais. Isso é uma mensagem que a China sempre queria reforçar com o lado brasileiro. E a última mensagem é que nós queremos reforçar a cooperação com o Brasil, porque estamos vivendo um novo normal, caracterizado pela convivência entre a possível prolongação de pandemia e, por outro lado, a nossa necessidade de desenvolver a nossa economia. Portanto, deveríamos estar preparados para esse novo normal e temos que olhar já para a era pós-pandemia para poder planejar a nossa cooperação. Estamos enfrentando desafios comuns, aliás, nesse momento. Como estabilizar a nossa economia, como aumentar a segurança de vida para os nossos povos. E temos que aproveitar a cooperação entre a China e o Brasil para que nós possamos atingir essas metas. Aliás, o que nos conforta um pouquinho, né, é que nos primeiros 8 meses deste ano, apesar dos impactos da pandemia, o nosso comércio bilateral tem crescido. Muito, né? Muito, bastante, sobretudo puxado pelo agronegócio. Isso mostra que a nossa cooperação é resiliente, né, às mudanças, aos riscos externos. Mas não podemos ficar conformados com isso. Temos que também olhar para outras áreas. Por um lado, consolidar ainda mais a nossa cooperação nas áreas convencionais, tradicionais, como agronegócio, petróleo e gás, eletricidade, infraestrutura, mineração, etc. Mas também temos que olhar para o futuro para tentar explorar a nossa cooperação em algumas novas indústrias, novas áreas. Por exemplo, a economia digital, energia limpa, agricultura inteligente, telemedicina, cidade inteligente, 5G, Big Data, etc., para que pudermos aproveitar a crise para conseguir produzir novas oportunidades para a nossa cooperação, que não deveria apenas crescer de forma quantitativa, mas também de forma qualitativa. Acho que essas são as principais mensagens que o lado chinês queria transmitir, né, com essa teleconferência entre os dois chanceleres. Acho que, em geral, acho que nós conseguimos, né, acho que tornar essa teleconferência bastante produtiva. Muito bom. Realmente, o Brasil tem muito a aprender com a China em diversos campos, o contrário também, são complementares, isso vai além de comércio e investimento. Aliás, falando em outras formas de colaboração, agora no dia 26, vai haver uma cooperação muito importante no campo cultural também, que são 2 países que têm culturas tão ricas, né? Músicos brasileiros e músicos chineses estarão unidos numa comemoração pelos 71 anos da República Popular da China, que é comemorado no dia 1º de outubro, mas um evento online vai acontecer no dia 26 de setembro, no YouTube da Embaixada da China aqui no Brasil. Eu gostaria de ouvir do senhor mais detalhes e também um convite, enfim, a quem está vendo. Ok, obrigado. Acho que esse ano vamos ter que celebrar o aniversário da República Popular da China de uma forma muito especial, também em função da pandemia, né? Acho que talvez pela primeira vez após a criação das relações diplomáticas entre China e Brasil, nós vamos ter que celebrar a nossa data nacional por forma virtual, online. E, todavia, nós queremos que aproveitar essa festa virtual para, por um lado, estreitar ainda mais o nosso intercâmbio, sobretudo o intercâmbio cultural, e, por outro lado, injetar uma energia positiva aos dois povos nesse momento ainda muito difícil de combate à Covid-19. E a embaixada trabalhou durante 2 meses para inovar um pouquinho, né, a forma de celebrar, respeitando a segurança dos nossos convidados, etc. E decidimos promover esse evento cultural, aliás, musical, né? E convidamos 3 orquestras para participar nesse concerto.
é a orquestra da Câmara do Conservatório Central da China. Essa orquestra, apesar de ser bastante jovem, criada em junho de 2018, mas reúne alguns jovens instrumentistas mais talentosos, né, da China, e já está entre os 10 melhores grupos especializados em música folclórica na China. E pelo lado brasileiro, nós temos duas orquestras. O Quarteto de Cordas Vivace é formado por músicos de renomada Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Sandoro, aqui de Brasília. E o quarteto, com seu eclético e amplo repertório, né, relata a beleza, cultura e alegria de todos os estados que compõem a nação brasileira. Portanto, é bem brasileira. E outra orquestra, o famoso Balé do Amanhã, famoso no sentido de já ter uma rica experiência de participar dos eventos culturais organizados pelo lado chinês, porque foi criado em 2010 no Complexo de Malé, lá no Rio de Janeiro, que é a maior comunidade na zona norte do Rio. E essa orquestra tem como patrocinador, né, o State Grid da China, e a partir de 2011. É um projeto social e artístico. Portanto, esse concerto conseguiu reunir essas três orquestras, e também é a primeira vez que a Embaixada da China e os nossos três consulados gerais, nomeadamente no Rio, em São Paulo e no Recife, né, promovem em conjunto um evento para celebrar a data nacional, porque antigamente cada missão celebra a data nacional de forma independente, né, em 4 cidades diferentes, mas dessa vez conseguimos fazer esse evento em conjunto, e também será a primeira vez que a celebração será totalmente online. É uma pena que não pudermos reunir pessoalmente com os nossos convidados, mas acho que nesse momento é a melhor forma para atrair o público, né? Porque também tem vantagem de estar aberto a todo o público, né? Todo mundo. É todo mundo, né? E também vai incluir músicos chineses e brasileiros, e também que vão tocar peças musicais da China e do Brasil, mundialmente conhecidos. Por exemplo, os clássicos da Calota de Ipanema e a canção chinesa Flora de Jasmim, etc. Né? Todas essas canções clássicos foram assim editados de forma remix, ou seja, pré-gravadas, né, pela internet. Também é uma forma bem inovadora para contribuir, né, para o intercâmbio cultural entre a China e o Brasil. Portanto, todo mundo está lá convidado, né, para participar, assistir a esse evento no dia 26, às 11 horas, horário de Brasília. Muito bom. O Flor de Jasmim é Molihua, né? Acho que todo estrangeiro que morou na China conhece. Sim, Senhor Ti, justamente a pandemia, agora o senhor estava comentando um pouco sobre essas novas formas de encontro, né? Os dois chanceleres se reuniram em videoconferência. Agora os 71 anos da República Popular da China vai ser celebrado também de forma online. De que forma a China tem contribuído para o Brasil nesse momento da pandemia? Que lições e que trocas a China fez com o Brasil nesse novo normal que vivemos, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as contribuições chinesas aí nesse sentido. E como a pandemia começou na China, né? O primeiro surto foi registrado na China, e com todo o esforço do governo e do povo da China, a China conseguiu sair relativamente cedo dessa pandemia. Isso faz com que a China tenha mais recursos, mais condições para também auxiliar os outros países. Estamos fazendo esse trabalho ao nível mundial. Hoje pela manhã, o presidente Xi Jinping, no seu discurso na Assembleia Geral da ONU, também falou um pouco sobre isso. E no caso concreto do Brasil, nós estamos tentando prestar o nosso apoio ao povo brasileiro através de várias formas. Primeiro é a assistência material. Nós já doamos 4 lotes de materiais para o lado brasileiro, ao nível central, ou seja, do governo central da China para o governo federal, e ao nível autárquico, né, os municípios
as províncias da China também estão mandando materiais para o lado brasileiro, assim como empresas chinesas e comunidades chinesas que vivem aqui no Brasil também já estão bastante mobilizados para ajudar o Brasil. E segundo um cálculo ainda não completo, né, acho que o valor de assistência chinesa para o lado brasileiro no combate à pandemia está em torno de mais ou menos de 50 milhões de reais. Né? Essa é a cooperação ou assistência material. E por outro lado, né, nós aproveitamos também as videoconferências, comunicações à distância, né, para trocar experiências com o lado brasileiro, passando um pouquinho a nossa experiência, as nossas expertise, né, em combater a pandemia. E até agora já realizamos mais ou menos 30 seminários, webinários com o lado brasileiro, não só ao nível federal e central, mas também ao nível estadual e até entre hospitais, para trocar experiências, né, com o lado brasileiro, compartilhar algumas das nossas experiências. E, por outro lado, né, em terceiro lugar, também estamos tentando montar projetos junto com o lado brasileiro na área de ciência, de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, a vacina, né? A empresa chinesa Sinovac já está em plena cooperação com o Butantan para testar a vacina na sua fase 3. Acho que também já estão quase fechando os termos finais para o acordo de cooperação entre os dois lados. E tudo indica que está indo muito bem. E outras empresas nessa área, né, na área de medicinas, vacinas, também estão tentando buscar parceiros brasileiros aqui no Brasil para que possamos sair, né, dessa crise o mais rapidamente possível. Uhum. Bom, junto com a pandemia, a China acabou sendo envolvida aqui no Brasil em diversos temas que envolveram pressões, fake news, e junto com isso não só a própria China, mas inclusive empresas chinesas. Eu acho que quem acompanha as notícias sobre China vê que a Huawei é uma das empresas que mais tem sofrido ataques, também tem sido vítima de fake news. Eu queria ouvir do senhor qual sua posição em relação a isso, a tais temas, e o que o senhor tem a dizer sobre essas questões tão negativas envolvendo a China, que na verdade muitas vezes são frutos talvez de interesses alheios ou puramente fake news mesmo. Acho que estamos vivendo um mundo cada vez mais complexo, né? Passamos por um longo período de globalização, mas agora estamos vivendo algumas ondas que defendem também a desglobalização, com o surgimento de protecionismo, populismo, etc., né? em quase todo o mundo. Portanto, o cenário internacional está complexo, é desafiador, e temos também a questão, o fator de disputas geopolíticas. A China já é a segunda maior economia do mundo, e qualquer coisa ligada à China tem causado muita discussão, às vezes positivas, às vezes negativas. Mas a China tem sido cada vez mais o alvo de ataques, né, sobretudo por parte dos Estados Unidos. E eles ainda olham a China como se fosse o seu principal competidor, né? Na linguagem dele, a China já é competidor estratégico dele, mas na visão de alguns mais conservadores, mais radicais, a China já é o inimigo número 1 deles. E nesse contexto de complicações geopolíticas, acho que aí nós já podemos obter algumas explicações de por que a China tem sido tão atacada, né? Não só aqui no Brasil, mas também em outros países do mundo. Mas acho que não é apenas uma disputa geopolítica, mas sim mais uma disputa entre hegemonismo e as ideias que defendem a democratização das relações internacionais. E também uma disputa entre o unilateralismo e o multilateralismo. Portanto, e nesse momento exato, né, ainda vivemos as complicações causadas, por exemplo, pelos fatores de política doméstica dos Estados Unidos, sobretudo com a aproximação das eleições lá. Muitas das coisas que estão acontecendo nesses últimos dias só podem ser explicados, né, por esses interesses
próprios deles de buscar vantagem na sua política doméstica. É uma perseguição contra a China, inclusive contra as empresas chinesas. Tem pessoas que dizem que quando os Estados Unidos estão liderando a ciência e a tecnologia ao nível mundial, eles vão defender a livre competição, livre concorrência, o mercado, etc. Caso contrário, quando eles não tiveram domínio de liderança de ciência e tecnologia, aí eles vão defender mais questões como segurança nacional, ideologia, etc. Portanto, estamos vendo tudo isso, né, nesse momento exato. Né? Ora para o discurso do Trump na Assembleia Geral, né, hoje pela manhã, podemos ver essa parte mais feia da política, tanto doméstica como internacional dos Estados Unidos, sem nenhum disfarce. Né? Acho que todo mundo deveria entender essas questões desse ponto de vista. E, claro, há outras realidades que nós também deveríamos tomar em consideração, levar em consideração, ou seja, estamos vivendo numa era de informações, sobretudo caracterizada por redes sociais, né? E as pessoas, né, a maioria das populações estão vivendo assim um bombardeio de informações. E as pessoas também costumam obter as informações de forma fragmentada, porque não tem muito tempo, não tem pausa para analisar, interpretar essas informações. E às vezes eles preferem muito mais as informações que parecem poder oferecer uma resposta rápida, definitiva para muitas questões complexas. Por exemplo, como surgiu a pandemia, o vírus, né? As pessoas aí, é natureza de ser humano, né? Querer obter uma resposta o mais rapidamente possível, mais simples, porque para um cidadão comum ele não é muito difícil para ele entender toda essa complexidade técnica, científica, etc. Mas quando alguém começar a vender as ideias, ou as conspirações, as desinformações, ele busca oferecer uma resposta simplista e rápida para a população. E isso funciona para muitas pessoas. Portanto, estamos vivendo esse tipo de situação que é muito difícil controlar ou superar. E é muito perigoso também. E tem pessoas, os chamados influenciadores das redes, né, que estão aproveitando isso para ganhar assim, curtidas, para ganhar popularidade nas redes sociais. Mas tudo isso acho que tem que ser assim, estudado e respondido com muita calma, com muita cautela, porque muitas vezes uma coisa simplista vai distorcer a verdade, né? E temos que reforçar o nosso trabalho para tentar informar, em vez de desinformar. Temos que ter confiança também no caso das relações entre a China e o Brasil. Acho que deveríamos ter a confiança nas nossas relações, porque tanto o passado como a atualidade, como o futuro, mostram que as relações China e Brasil são sempre complementares, que trazem benefícios vantajosos mútuos para os dois lados. E temos que ter paciência também, porque não é de hoje para amanhã que nós vamos poder vencer as fake news, as desinformações. Nós temos que trabalhar com muita calma, com um trabalho sistemático, né, para vencer a mentira e boatos com informações e verdades, que não são sempre tão facilmente comprados ou aceitos pela população, mas nós não podemos entrar na guerra de baixaria, como alguns conspiradores estão fazendo, né? E vamos também ter que ser muito responsáveis, né, pelas nossas relações e pelo bem-estar dos nossos povos. Com certeza. O senhor estava falando muito sobre complexidade e a informação não tão fácil, né? Eu sou jornalista, formada em jornalismo, atuo com jornalismo desde dos anos 2000 e é uma profissão, né? E o senhor, como diplomata, também tem essa... um dos seus trabalhos é analisar cenários e poder interpretá-los e passar essas informações, tanto para o seu superior, seus pares, quer dizer, informação e complexidade fazem parte do nosso trabalho. Acho que esse seu recado foi muito importante. Para encerrar essa nossa conversa, que foi tão agradável, né? E acho que combina um pouco com o que você estava falando,
Há ainda no Brasil muito a se conhecer sobre a China, né? Então, para a gente encerrar hoje aqui a nossa entrevista, eu estou muito feliz com ela, eu queria que o senhor comentasse um pouco o que o senhor enxerga como possível para diminuir um pouco dessas barreiras para o entendimento sobre a China por parte dos brasileiros, que canais ainda podem ser construídos nesse sentido? Claro, ainda concordo totalmente que ainda existe muita déficit, né, no nosso conhecimento mútuo, tanto de chineses sobre o Brasil como brasileiros sobre a China. Mas, por outro lado, né, se fizermos uma comparação vertical em relação, por exemplo, a 20, 30 anos atrás, também temos motivos para festejar, porque, em geral, né, o conhecimento mútuo entre os dois países tem aumentado bastante, sobretudo nos últimos anos. E eu também notei uma grande vontade, né, tanto de chineses como brasileiros, de conhecer um pouquinho mais de outro. E, por exemplo, na China, né, há 5, 6 anos atrás, tinha apenas um centro de estudos sobre a América Latina e do Brasil, que é o Centro de Estudos Brasileiros na Academia de Ciência Social da China. Mas, ultimamente, já surgiram mais ou menos 30 centros desse tipo, ou focalizados nos estudos sobre a América Latina, ou focaliza especificamente nos estudos sobre o Brasil. A maioria deles estão instalados dentro de universidades e outros think tanks. Acho que isso é animador. E aqui no Brasil também posso dizer quase a mesma coisa, porque nós já estamos vendo muito mais instituições brasileiras que se dedicam muito mais aos estudos sobre a China, e também vemos o surgimento de novas gerações de sinólogos aqui no Brasil que dedicam muito tempo para estudar a China. Ou seja, acho que essa tendência já começou a mostrar os seus frutos muito concretos. Acho que se continuar a manter essa tendência, daqui a 10, 20 anos, poderíamos colher muitos frutos também, né? E, claro, que também alguns think tanks tradicionais, por exemplo, aqui no Brasil, embora ainda não tenham um centro ou núcleo de estudos sobre a China, todavia estão reforçando muito, né, a sua análise sobre a China, focalizando muito. Hoje em dia, por exemplo, qualquer seminário, webinário sobre relações internacionais aqui no Brasil, promovidos por think tanks, acho que, eu não diria 100%, pelo menos 70% ou 80% deles vão abordar o tema ligado à China. Claro, o nosso desafio é como infiltrar ainda mais, né, nas nossas sociedades, para que esse interesse se pode expandir para setores mais abrangentes, né? E temos vários desafios ainda nesse sentido. Claro, historicamente, né, a China e o Brasil ainda são dois países relativamente distantes e não têm sempre, ainda falta uma estrutura consolidada, né, para acompanhar a situação um ao outro. E também outra dificuldade é que a China e o Brasil são dois países outra vez complexos, né? São grandes dois países continentais e não é fácil tanto para chineses como para brasileiros entender o que está passando em outro, né? E a economia chinesa, a economia brasileira, acho que qualquer tema pode criar muitos subtemas aí e requer muita paciência para que esse conhecimento seja profundo. E outra dificuldade é que a China e o Brasil, como países em desenvolvimento, ainda não têm uma posição de dominância em estudos de relações internacionais. Ou seja, o poder de palavras ainda não está totalmente nas mãos de países como a China e o Brasil. Portanto, muitas informações que nós temos sobre o outro são informações terceirizadas, fornecidas por outros países da Europa ou dos Estados Unidos. Isso, de certo modo, também impede ou atrapalha um pouquinho, né, o conhecimento mútuo direto entre os dois países. Portanto, acho que, mais uma vez, precisamos de ter muita paciência estratégica, aliás, porque para melhor responder a esses desafios que nós mencionamos, acho que precisamos montar projetos sistemáticos, abranger vários setores acadêmicos, universidades,
mídia também, e não só ao nível central, mas também ao nível estadual e provincial, não só entre intelectuais e acadêmicos, mas também entre a população em comum, e não só focalizar, por exemplo, focalizar a nossa cooperação na área econômica, comercial, mas também temos que expandir para áreas culturais, educacionais, esportivos, etc., né? E outro aspecto importante é que uma dica, né, é que nós deveríamos abandonar os preconceitos ou visões pré-estabelecidas, né, quando nós queremos aprender, estudar o outro país. Porque hoje em dia, quando se fala, por exemplo, aqui lá na China, quando as pessoas falam do Brasil, ainda existem certos estereotipos sobre como é o Brasil, né? É só um país tropical, um país de praia, de futebol, mas fora disso, acho que o conhecimento ainda é muito rudimentar e vice-versa, né? Aqui no Brasil, muitas pessoas ainda olham a China como se fosse um país, a China na década de 80, ou olhar muito mais para questões ideológicas, etc. Tem a humildade e a vontade de aprofundar o seu conhecimento sobre outro país, em vez, muitas vezes, se conforma em alguns preconceitos ou visões já estabelecidas, né? Mas realmente temos que trabalhar muito e o governo também pode contribuir muito nesse sentido. Nós temos a Comissão de Alto Nível de Concertação e Cooperação entre os dois países, o COSPAN, e tem subcomissão, por exemplo, a subcomissão cultural, e temos o plano de ação conjunta e também temos o plano decenal. Tudo isso, né, acho que uma boa parte estão dedicadas justamente para promover o intercâmbio humanístico entre os dois lados. Acho que os dois governos precisam incentivar ainda muito mais, né, as duas sociedades para se interagirem. Porque, enfim, o mundo já está mudando. Acho que é a vez das países como a China e o Brasil ganhar mais protagonismo no cenário internacional. Não podemos sempre pensar que o mundo está girando em torno da Europa ou dos Estados Unidos. Vamos expandir a nossa visão. E aprendermos, né, um com os outros também. Eu sempre digo que a China tem muito a nos inspirar e algumas coisas que servem para a China não servem para o Brasil e vice-versa, mas como inspiração podem ser muito importantes. Senhor Tio, eu queria agradecer muito a sua presença, agradeço também a todo mundo que está aqui nos assistindo e espero que vocês tenham uma visão mais ampla sobre a China, ouvindo o senhor Chi Huele, ministro conselheiro da Embaixada do Brasil, da China no Brasil, fala esse português excelente. A primeira vez que nos vimos foi em São Luís do Maranhão, fiquei muito impressionada com seu português, senhor Chi. Mais uma vez, muito obrigada e todo mundo no dia 26, então, às 11 horas da manhã, o concerto no canal do YouTube da Embaixada da China aqui no Brasil, celebrando, através da cultura da União dos Povos Brasileiro e Chinês, os 71 anos da República Popular da China. Muito obrigada. Obrigado, espero poder votar.